E para falar sobre esse assunto no programa, o pneumologista Dr. José Roberto Megda Filho, aqui ao meu lado. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Agradeço o convite mais uma vez. Pneumonia é uma gripe mal curada ou não tem nada a ver? Não, a pneumonia ela é uma infecção do pulmão, né? Como o próprio nome diz, pneumopulmão. Então aqui nessa imagem a gente tem, né, para mostrar, para ficar mais claro, pulmão. Pulmão nós temos dois, isso é normal. Então a pneumonia é uma infecção aqui nesse órgão. Olha o tamanho do órgão do pulmão, né? Comparado com o restante do corpo. Ocupa quase meio corpo. Quase meio corpo, isso. Então por que é tão grave a pneumonia? Por que mata tanto a pneumonia? Porque se eu pegar uma infecção nesse órgão aqui que é tão grande, provavelmente eu vou ter muita bactéria, essa bactéria pode cair na corrente sanguínea e mata a pessoa mais facilmente. Gripe mal curada. Normalmente se morre por isso, pneumonia, porque a bactéria... Ela pode se alastrar, ou se o paciente já tem uma predisposição, o fato dela se alojar aqui no pulmão, eu vou ter uma piora do meu quadro respiratório, eu vou cair a oxigenação e pode, consequentemente, morrer por conta disso. É muito interessante essa pergunta. Gripe mal curada é uma pneumonia? Um dos principais fatores de pneumonia é gripe. Então, se eu estou gripado, entra um vírus, ele muda a minha imunidade nas vias respiratórias, vem uma bactéria oportunista e faz uma pneumonia. Então, por isso que às vezes as pessoas falam, eu tive uma gripe, depois evoluiu para pneumonia. Isso pode acontecer? Pode. Por causa da bactéria, que não foi bem curada. Isso, na verdade o vírus da gripe não foi bem curado, aí vem uma bactéria oportunista em cima desse lugar que já foi lesado. Por isso que é perigoso tomar antibiótico, a gente sabe que eles são proibidos, mas a gente sabe também que tem gente que toma, é por conta própria. Sim, porque eu vou causar uma resistência à pneumonia. Se eu tô com uma infecção viral que não tem indicação de tomar antibiótico, e eu tomo antibiótico, e existe algumas pneumonias no nosso organismo, porque a gente tem pneumonia, eu posso criar uma resistência. E aí no momento que eu realmente vou precisar de uma ação com antibiótico, a minha bactéria já vai ser resistente. Por isso que é interessante, se você vacinar contra a vacina da gripe, você previne a pneumonia, porque eu vou ter uma menor lesão do vírus da gripe, consequentemente eu vou ter menor risco de contrair a pneumonia. E por que as crianças são as vítimas preferidas da pneumonia, até 5 anos? A gente fala que as vítimas que mais sofrem são as vítimas que estão mamando e as que estão caducando, ou seja, crianças e idosos. Por quê? Porque a alteração da imunidade nessas crianças, então imagina, a criança até 5 anos não tem uma imunidade tão boa. E os idosos também já vão perdendo. E os idosos podem ter outras doenças que comprometem a parte da imunidade e também vão dar mais pneumonia. Então, os extremos de idade são os que mais morrem. Então, por isso que vacina da gripe, vacina da pneumonia é fundamental. Pessoas que têm menos de 5 anos e acima de 65, 70 anos têm que tomar, porque são a população de risco. Vamos lá mostrar para o público, então? Vamos, para todo mundo entender mais, doutor José Roberto. Tem um vídeo que vai ajudar você a compreender melhor como é importante se cuidar. Isso, então eu resolvi separar algumas imagens, porque imagem fala mais que 1000 palavras. Aqui nesse lado aqui, ó, dá licença, eu vou entrar aqui, é o pulmão normal, tá? E aqui é um pulmão com pneumonia. Qual que é a grande diferença? Olha lá, o pulmão normal, ele já é preto, porque eu tenho ar dentro. E quando eu tenho a pneumonia, é uma infecção no meu pulmão. Então eu vou trocar o ar, que seria preto, por um material líquido inflamatório, catarro, pus, e por isso que vai ficar branco no meu raio-x. Então, para a gente pensar em pneumonia, o diagnóstico com raio-x, uma boa e velha chapa do pulmão, é fundamental. Eu não consigo falar que um paciente tem pneumonia se eu não tenho uma chapa do pulmão. E a chapa serve? Pela chapa já se vê? Porque hoje nós temos exames, né, mais detalhados. A chapa do pulmão é um exame muito barato, tem em qualquer lugar praticamente, e a radiação da chapa do pulmão é muito menor do que a radiação da tomografia. Então o exame preferencial é uma chapa do pulmão. Existe pneumonia quando está muito no começo, muito pequenininha, às vezes a gente não consegue ver com esse simples exame. Então pode ser que eu precise de um exame mais detalhado. Exame mais detalhado que isso é a tomografia. Mas uma chapa do pulmão, quando bem visto, olha aqui fica bem claro, né? Então até uma pessoa que é leiga consegue ver que aqui tem alguma coisa branca aí que é a pneumonia. Vamos às próximas. Próximo. Olha aqui que interessante. Então a pneumonia é uma infecção no pulmão. Aqui seria o normal e aqui é preenchido por catarro, por secreção, por material da bactéria. Então é muito interessante que às vezes as pessoas perguntam, como que eu pego pneumonia, né? Essa pneumonia, ela não é transmitida ao ar, como é a gripe, o vírus da influenza é. Então eu já tenho a bactéria no meu organismo. Se cai a minha resistência, vamos dar um exemplo, eu durmo mal, me alimento mal, eu estou muito nervoso,
cai a minha resistência, essa bactéria ela entra na minha via respiratória, chega até o pulmão e me dá infecção. Existe também uma forma da gente pegar pneumonia que a gente chama pela via hematogênica. Então, se eu tenho uma lesão na minha pele, se eu tenho uma infecção no meu rim, essa bactéria que cai no sangue, se eu tenho um pulmão já que tem algum comprometimento, ele pode alojar no pulmão e também dar pneumonia. Mas por que elas preferem o pulmão? Porque se eu tiver alguma coisa dentro do pulmão, vamos dar um exemplo, eu tenho uma sequela de tuberculose, então eu tenho um pulmão já lesado, a bactéria pode se alojar lá e fazer. Se eu tenho um enfisema, asma, entrando então aumenta por o um risco. simples ferimento. Isso, por um simples ferimento. Eu já tive paciente que tinha uma unha encravada, não tratou bem, essa mesma bactéria que estava na unha foi para o pulmão e fez uma pneumonia. Minha nossa, a gente já ficou sabendo até de bactérias da boca que foram para o cérebro, então elas caminham por lá. Sim, né? e a bactéria da boca é a principal bactéria que vai para o meu pulmão. Pensa num senhorzinho aí que está acamado, tem sequela de AVC e tem muita bactéria na boca. A gente tem bactéria na boca, por mais que escova muito bem os dentes. Essa bactéria, eu posso engolir ela, se eu tenho uma deficiência na minha imunidade, ela para no pulmão e faz uma bactéria, uma pneumonia, que a gente chama isso aí de pneumonia aspirativa. No fumante, esse quadro é agravado? Muito boa pergunta. O fumante, o que acontece? Eu estou fumando, está entrando fumaça na minha via respiratória. Consequentemente, a fumaça ela lesa o meu pulmão, lesa minhas defesas. Então, o fumante ele tem 20 vezes mais chance de ter pneumonia do que uma pessoa que não fuma. Então, é um fator de risco muito importante. Tempo seco. 20 vezes é bastante, hein? 20 vezes. Tempo seco, por que dá pneumonia? Eu tenho um muco, que é tipo uma gosma que protege a minha via respiratória de entrada de vírus e de bactéria. Se o tempo está seco, o meu muco, consequentemente, vai estar mais prejudicado. Então, entra mais bactéria, entra mais vírus. Por isso que no frio, no inverno, a gente tem mais pneumonia. Essa é uma das razões. Tomar mais água vai adiantar alguma Vai adiantar. coisa aí? Fazer inalação com soro fisiológico para hidratar bem as vias respiratórias. Tudo Deixar isso o ajuda. ambiente mais úmido, né? Isso, usar um umidificador, caso necessário. E aqui, né, o que é muito interessante, mitos sobre pneumonia. Às vezes vai a avó com o paciente, doutor, ele pegou pneumonia porque ele tomou sorvete gelado. A pneumonia, a gente já falou, é uma bactéria que entra no meu organismo. Então, se eu tomo sorvete, se eu ando descalço, se eu tenho golpe de ar, né, abri a janela, deu um golpe de ar nas minhas costas, eu vou ter pneumonia. Isso não dá pneumonia. Água gelada também não dá pneumonia. Às vezes tem Chuva? Não dá pneumonia. Porque a bactéria não vai vir com essas formas, entendeu? Então, se eu estou tomando um sorvete que tem bactéria, eu vou ter diarreia, não vou ter pneumonia. Por que às vezes quando a gente entra em contato com o chão gelado, com sorvete, a gente tem sintomas respiratórios? Porque eu posso ter, tipo assim, uma alergia, uma hiperreatividade na minha rinite quando eu entro em contato. Mas isso não dá pneumonia, tá bom? Tá bom, vem Eu acho pra que cá essas então. imagens aqui já foram Perfeitas, elucidativas. não é verdade? E é coisa que sempre mãe fala, né? Leva um agasalho, tá a fim de pegar uma pneumonia? Não põe o pé no chão, não fica descalço. Então nem é perigoso estar com o pé quente e botar o pé no frio? Não, para pneumonia não. Para pneumonia. Agora, se Pode eu ser tiver, para outras coisas. Isso, se eu tiver uma bronquite, se eu tiver uma asma, eu posso ter a crise de asma desencadeada por água gelada, por sorvete, por pisar no frio. Mas a pneumonia, não a pneumonia. Não, pneumonia não. Ela é recidiva? Ou seja, a pessoa pode ter uma, duas, três ao longo da vida? Como é que é? Pode. Geralmente, uma pessoa que tem uma pneumonia é uma pessoa que já tem alguma predisposição a ter uma infecção grave. Então, pacientes que têm diabetes, pacientes idosos, pacientes que têm enfisema no pulmão. Então, se ele já tem uma pneumonia, a gente tem que falar para ele ficar sempre alerta aos sintomas de pneumonia. Porque, por qualquer motivo, se ele começa com tosse, febre, falta de ar, ele tem que procurar um pronto-socorro porque ele pode ter uma pneumonia. E os sintomas são esses, então? São febre, esses. Isso. tosse... A gente fala da tríade, né? Febre, tosse com catarro e falta de ar. Mas o que A tosse sempre com catarro? Às vezes pode dar seca, mas a maioria dos casos é com catarro. Mas uma coisa mais interessante, a gente falou, quem mais morre são os idosos. E uma coisa que inclusive ajuda os idosos, infelizmente, a morrerem, porque os sintomas são totalmente diferentes. Eu posso ter uma pneumonia muito grave em idoso, sem febre, sem tosse, apenas com inapetência, o idoso às vezes não quer comer, às vezes o idoso está um pouco mais sonolento, e isso pode ser um quadro de pneumonia. O que acontece? A família não percebe isso, não leva no pronto-socorro, e quando leva no pronto-socorro, a pneumonia já acometeu os 2 pulmões, caiu na corrente sanguínea. Já não dá mais aí tempo. É um pouco mais grave. Eu já volto então. Quer fazer alguma pergunta para o doutor? Dá tempo. Se for rapidinho aí, no WhatsApp 12997132622. Eu volto para a gente continuar conversando aqui sobre pneumonia, não é? Então, fica mais difícil ainda para as pessoas de mais idade, não é? Sim. E até para quem cuida.
O diagnóstico ele é mais postergado, né? E a pneumonia a gente fala de uma infecção muito grave. Talvez um dia na diferença do diagnóstico faz a Já vai grande fazer a diferença. diferença. Eu vou pedir um favor, doutor. Dá pra pôr o defunto aí pra baixo? Sim. Vamos pôr ele. Cuidar pro coração não cair, pulmão, rins, fígado, porque você viu com tudo aberto aí. É só pra gente ver direitinho, pra que você possa ver também as perguntas aqui, tá bom? Então vamos lá, o Antônio. Oi, Antônio. Boa tarde. Pneumonia pode transformar-se em derrame pleural? Isso. Então, derrame pleural. O que é derrame pleural, né? Primeiro, para explicar para quem não sabe. É água no pulmão. E uma das principais causas de água no pulmão é o derrame pleural. A infecção da pneumonia, ela comete o pulmão. E a pleura é uma substância que a gente tem do lado do pulmão, que serve para proteção. Então, se a bactéria ela encosta na pleura, ela pode dar derrame pleural, inclusive... Que é água no pulmão. Água no pulmão. Inclusive, é uma das complicações da pneumonia. Então, se eu tenho uma pneumonia... Mas não está associada a ela ou está? Tá, mas Tá? na minoria das pneumonias ocorre o derrame pleural, mas Tá. quando acontece derrame pleural, geralmente eu tenho que internar o paciente. Mas ele pode acontecer sem pneumonia? só pra Pode, saber. outras causas pode, Tá. mas a principal é a pneumonia. É a pneumonia. E se acontece, eu tenho que internar, às vezes eu tenho até que tirar essa água para esvaziar o pulmão, para o pulmão respirar melhor. E quem já teve água no pulmão, pode ter de novo ou pode ficar tranquilo se saiu dessa? Pode, se É? for por pneumonia, a outra pneumonia pode acontecer água no pulmão. Ixi, então tem que tomar cuidado aí. Sim. Tá explicado pra você, Antônio. Vamos à próxima. Flávio, boa tarde a todos. Oi, Flávio, boa tarde pra você. Gostaria de saber se um dente cariado, um dente com cárie, pode causar pneumonia. Boa pergunta, Flávio. Na verdade, um simples dente cariado, não, porque senão eu ia ter pneumonia, que eu já tive muito dente cariado. É que, na verdade, se você tiver uma má higiene bucal, aí sim, gengivite, dente muito lesado, essa bactéria aumenta na boca e, consequentemente, você corre o risco de ter uma pneumonia, sim. Pneumonia aspirativa, porque a bactéria vai para o pulmão. Mas um Se simples a dente do pé cariado... vai pro pulmão, Isso, mas um simples dente cariado não vai dar ou pneumonia. não, mas se cuida. Agora, tem muita gente que tem infecção na gengiva, né, que é a gengivite, né, sangra quando escova os dentes e não procura o dentista. Isso é perigoso, É né? perigoso, sim. Tá. Essa bactéria pode ir para o pulmão. Tá bom. Obrigada, Flávio, pela participação. Vamos ao próximo. É a Márcia Santiago. Oi, Márcia. Claudete, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Minha mãe tem uma fibrose. Ela pega pneumonia fácil. O que eu posso fazer para evitar essas pneumonias que são corriqueiras? Isso. É aquela... O que é fibrose? Então, fibrose Fibrose é onde? No pulmão, provavelmente. Ah. Né? Então, fibrose é uma doença que ela causa um endurecimento do pulmão. O pulmão, ele muda, ou então ele sai de um tecido esponjoso por um tecido mais duro. E a bactéria adora isso. Ela adora um tecido diferente. Ela se aloja lá e aumenta o risco de pneumonia. Mas é uma praga essas bactérias também? A bactéria quer pegar em tudo quanto Gosta é de lugar. tudo. O que é isso, gente? Então, o que poderia fazer para evitar a pneumonia? A principal forma de evitar a pneumonia é tomar vacina para a pneumonia. Existe vacina para a pneumonia. Na rede particular? Até na rede pública É? existe. Então, a gente tem uma vacina que cobre contra a principal bactéria que dá pneumonia, que chama pneumococo. Ou seja, se você tomar a vacina, você vai estar imune à principal, mas não de todas. Existe mais de 100 bactérias Mas que dura dão quantos pneumonia. anos essa vacina? Tem duas formas. Tem uma que você toma e dura o resto da vida, que geralmente é particular, e tem outra no SUS, que você toma, depois de 5 anos tem que tomar outra. E na infância a gente toma isso? Já Toma. Todo mundo tomou aqui? Será? Aqui eu não sei, mas atualmente faz parte do calendário Atualmente, vacinal. mas quem? A Ele minha já filha- olhou. Se ele olhou pra vocês que são jovens, eu já tô fora dessa lista, né? Porque Ah. ele olhou aqui e falou, aqui não sei. É tudo jovem aqui. Então, quer dizer, agora faz parte do calendário. Isso, minha no filha passado, tem 1 ano, 3 meses, ela tomou. No passado, sabe-se Deus. Você tomou? Eu não tomei. Ixi, Não então tomei. danou. Não, quando era jovem, mas eu tomei agora que eu sou Não, adulto sim, jovem. mas você não tomou quando era criança porque não fazia parte do calendário. Isso, mas agora eu tomei. Então eu posso Eu tomar. posso tomar. Posso Tá, tomar. pode procurar no SUS e pode procurar, procurar particular. na rede particular. E como é que ela chama? A rede particular tem um nome, mas eu vou falar o nome genérico, Tá. é Pneumo 13. Ela custa em média 300, 350 reais. Pneumo 13. Vamos juntar uma graninha e vamos tomar, que é melhor do que ter pneumonia, Então, porque o hospital tá mais eu caro. falo isso pro paciente. Às vezes é caro, mas você vai comprar um antibiótico, o antibiótico custa 200 reais. Nossa, 200 às vezes mais Isso, até, né? então vale Tá. a pena prevenir. Pneumo 13, né? Aí é o Roberley Belotto. Boa tarde, doutor e Clau. Ô, Roberley, boa tarde pra você. Meu tio de 90 anos está com tosse há mais de uma semana. Isso pode ser sinal de pneumonia? Ainda que ele tá tossindo, porque às vezes o doutor falou que nem Isso. se percebe, né? Um abraço, Roberley, e um abraço pro seu tio de 90 anos. Um dia eu vou chegar lá. Então, assim... com Ele no- vai, se cuida, né? Com 90 anos, a pneumonia é totalmente diferente. Então, É. pode ser, Roberley, que só uma tosse
pode ser a consequência da pneumonia. Lembrando que 90 anos geralmente não faz febre, porque para eu fazer febre eu tenho que estar com o sistema imune bom. Então, o paciente com 90 anos é normal ter pneumonia sem febre. Oriento a procurar um pronto-socorro para ver se não é pneumonia. A febre na gente é sempre sinal de que tem alguma coisa, né? Um aviso do corpo. Isso, geralmente infecção. Quando pensa em febre, é infecção. Existem outras coisas que dão febre, mas geralmente é infecção. Tá. E a febre é interessante. Febre é medida e tem que ser acima de 37,8. Porque às vezes eu pego muito paciente, eu tenho uma febre interna. Você mediu? Não, não medi. Então não dá para saber se você está com febre ou não. É porque ele se sente quente. Isso, mas a febre não é subjetivo. A febre é objetivo. Eu tenho que medir para e demonstrar. saber se é mesmo. Sim. Agora, Roberley, então tem que fazer uma chapa. Tem que fazer pelo uma menos, chapa, isso. Né? Tem que fazer uma chapa. Tá bom. Vamos ao próximo. Um abraço para você, Roberley. É arroz e pimentel. Ela pôs a todos, mas eu vou traduzir, que hoje eu tenho uma garotada forte, doutora, aqui no estúdio. Não sei se tomaram a vacina ou não, mas é uma garotada forte aí. Boa tarde, Santa Receita. Boa tarde! Aí, ó, Boa pulmão tarde. bom, doutor. Pessoas com asma têm mais tendência a ter pneumonia? Ela é de Nova Esperança, Paraná. Beijo, Rose. É uma ótima pergunta. A asma é considerado também uma doença crônica. Então, pacientes que têm asma, pacientes que têm bronquite, pacientes que têm enfisema pulmonar, têm mais risco, sim, de ter pneumonia. E você que tem doença crônica, você tem obrigatoriedade de tomar a vacina da gripe e da pneumonia. Tem que tomar e assim você vai evitar muitos quadros de pneumonia. Doutor, mais algum recado pessoal aí de casa sobre pneumonia? Olha, pneumonia é um diagnóstico que é feito estritamente com o médico. Então, se você tem sintomas, principalmente tosse, febre, falta de ar, mal-estar, tem que procurar um médico porque a pneumonia atualmente é a 4ª causa de morte no mundo. Então, quando a gente fala que mata criança e mata idoso, sim, mas também morre muita gente que está aí com 30, 40 anos. Então, se você tem pneumonia, tem que fazer um tratamento, tem que usar antibiótico. A pneumonia tem cura. E quanto mais cedo descobrir, mais cedo é o diagnóstico e a sobrevida vai ser melhor. Eu adoro ele. Sabe, ele é rápido, ele é claro, ele explica super bem. Obrigada, doutor. Doutor José Roberto Megda Filho, pneumologista de Taubaté. 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 E? Um dia eu trabalho em São Paulo, 4 dias em Taubaté. Me fala que dia é. Eu trabalho toda terça-feira em São Paulo. Tô aqui. Mas, Taubaté tá mais perto, mas né? um dia que você precisar, eu venho até aqui atendo você. Obrigada. É 12 o telefone, 36326408. Olha que bom, você que é de São Paulo, liga para esse e fica sabendo, né? Ou entra nas redes sociais. 12 36326408. No Instagram, JR Megda. e lá tem mais informações, Isso. artigos, né? Facebook também, José Roberto Megda Filho. E dá para saber em São Paulo onde você fica. Dá, eu tenho Tá todos bom. os endereços. Então tá. @JR Megda, tá Isso bom? No Instagram. Obrigado, doutor, Obrigado, pela presença. Cláudio, obrigado. Vamos. Então, até a próxima. vamos nos cuidar, não é verdade? Sim. Não, gente.